Deus é fiel. 1 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 9, nós vamos dar continuidade neste capítulo, permitindo o Senhor Jesus a intenção terminar hoje. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim, verso 19: porque, embora seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Meus irmãos, vocês se recordam, na terça-feira passada, que nós apresentamos aqui no capítulo 9, Paulo dando continuidade no assunto dos limites da liberdade cristã, e ele então apresenta a sua vida como um modelo de uma pessoa que abriu mão de direitos que possuía, que abriu mão de privilégios que tinha na condição de apóstolo, na condição de um líder, em prol do reino de Deus, e as ótimas consequências de quando a gente renuncia a algo pelo reino. A gente sabe que nós abrimos mão de algo por um momento, tendo a consciência de que Deus tem preparado algo melhor para nós depois. Quando nós chegamos aqui no versículo de número 19, Paulo ele vai fazer um contraste interessantíssimo de que como é interessante um homem ser livre em Cristo, porém servo das pessoas. Então aqui vai ter um contraste, ele é livre, mas ao mesmo tempo ele é servo, e ele vai explicar por quê. O verso 19 ele diz: embora seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos livres para a glória do nome de Jesus. Há uma verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Antes nós éramos escravos do pecado, éramos filhos do diabo, segundo diz a palavra do Senhor, mas a entrada de Jesus Cristo na nossa vida foi tão poderosa que trouxe para nós uma verdadeira libertação. Agora, por conhecermos a Jesus, não estamos mais amarrados com nada desse mundo, porque o seu sangue nos libertou, dando-nos uma verdadeira libertação. Mas essa liberdade que a gente tem em Cristo não é uma liberdade para fazermos o que quisermos, mas é o poder de fazermos aquilo que é correto e que é para a glória de Deus. E Paulo entendeu que a melhor coisa que um homem livre pode fazer é ser servo dos outros. A maior virtude que um homem livre tem é de poder servir, porque nós fomos chamados para o serviço cristão. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, foi desnudar a sua missão para os seus discípulos, e ele disse assim: também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós que somos a continuidade do ministério de Jesus Cristo, nós também não estamos aqui para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir a igreja e servir ao mundo, com amor, para através desse gesto que nós temos, alcançarmos o maior número de pessoas para o Evangelho. Então, para Paulo, meus irmãos, ser livre era ser servo de todos. E por que ele era servo de todos? Para ganhar o maior número possível de pessoas. Meus irmãos, há um contraste muito grande no Evangelho de Jesus Cristo com a nova religião cristã que nós temos observado em nossos dias. Hoje a religião apresenta para a gente os nossos direitos. Você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de vencer, você tem o direito de se dar bem, você tem o direito de estar em cima de um palco enquanto os seus opositores estão na plateia. Falamos um pouco disso na reunião das irmãs hoje. Então essa é a afirmação da religião que é apresentada para a gente. Mas no Evangelho de Jesus Cristo, o único direito que a gente deveria se apropriar é o direito de servir a Deus e servir ao nosso próximo com verdadeiro
amor cristão. Pessoas que buscam os seus direitos, ignoram os seus deveres na presença do Rei Jesus Cristo. Como que nós queremos exigir direitos se os nossos deveres como cristãos a gente não tem observado? E o que eu percebo é que esse tipo de religião é tão nociva que faz com que a gente pense só em nós mesmos. Enquanto a gente fica muito ocupado com o nosso mundinho particular, a gente se esquece das milhares de oportunidades que Deus nos oferece dia a dia para servir alguém, para fazer o bem, para perpetuar o amor e dessa maneira levar o Evangelho para o maior número de pessoas possíveis. Irmãos, nós somos portadores de uma boa nova que é poderosa para salvar. Só que essa boa nova muitas vezes está embrulhada no nosso orgulho, no nosso egoísmo, naquele sentimento tão mesquinho que a gente tem. Se tiver bom para mim, que se exploda no Afonso, que se exploda no Agnaldo. Tem que dar bom para mim. Dando bom para mim, não interessa o outro, irmão. Isso é uma falsa religião. Isso é um conceito mundano, um conceito até diabólico. Isso é um pensamento do diabo. O diabo queria que estivesse tudo bom para ele. Por isso ele quis estar acima de Deus. E às vezes a religião tem nos levado a sermos parecidos com o diabo. Tem que estar bom para a gente. Não. Na comunidade cristã tem que estar bom para o Senhor Jesus Cristo. Tem que ser feito para a glória dele. E para que ele seja glorificado, muitas vezes é necessário que algo em nós seja quebrado. É necessário que a gente abra mão de todo direito e se apresente como servo na presença dele, lavando o pé do nosso irmão, dando um copo de água para quem necessita e externando amor até para quem não merece ser amado. Aleluia! O verdadeiro culto, irmãos, é aquele culto que exige um sacrifício de nossas próprias vidas. E não é o culto que eu ofereço no templo, é a minha vida diária aos pés do Salvador Jesus Cristo. Eu vejo um exemplo tão claro do serviço abnegado naquele episódio em que Jesus Cristo está ali na casa de Simão, o fariseu, e ali é uma reunião tão social, uma reunião tão cheia de protocolos, que Jesus está ali dentro e parece que ele não está. De repente, irmãos, a Bíblia nos conta que entra ali uma mulher profundamente tocada pelo amor de Jesus Cristo, profundamente transformada pela mensagem que Jesus Cristo estava entregando. E a Bíblia diz que essa mulher quebra um vidro de um precioso perfume e derrama esse perfume sobre a cabeça de Jesus Cristo. E ela chora, e ela se emociona, e ela chora aos pés de Cristo, enxuga os pés dele com seus cabelos, e ali, meus irmãos, ela se oferece a Cristo sem protocolo algum. Tudo que socialmente ela não podia fazer, ela fez. Ela invade uma reunião social, ela vai aos pés de um homem, ela entra sem ser convidada, mas o objetivo dela ali era firme. Eu preciso fazer algo por esse homem, porque esse homem transformou a minha vida. Aleluia! E Jesus Cristo então percebe o ódio que aqueles outros sentiram dela pelo seu gesto. E ele diz assim: por que vocês estão arrazoando essas coisas no coração? Essa mulher me fez um bem, aleluia! Ela preparou meu corpo para a minha morte. Vai ser lembrado por todas as gerações o que ela fez. Simão, eu entrei na sua casa e não ganhei o rosto. Você não lavou os meus pés, que estavam sujos de poeira. Mas essa mulher não me cessa de beijar e de lavar os meus pés com as suas lágrimas, aleluia! Quem é tocado pelo amor de Jesus Cristo de verdade é mobilizado para o serviço. Quando eu entendo de verdade que eu fui perdoado, que eu não mereço estar aqui, eu não mereço o nome de cristão, não mereço bênção nenhuma, não tem jeito, eu preciso fazer algo, porque ainda que eu faça tudo, não vai ser nada
perto do que Ele fez para me salvar. Aleluia. Igreja de Filipe, precisamos quebrar os nossos vasos de perfume. Quebrar aquilo que é precioso para a gente. Eu só gosto de fazer alguma coisa quando eu estou aparecendo em evidência. Quebra esse vaso em nome de Jesus Cristo. Eu só gosto de fazer alguma coisa se for em determinada área. Quebra esse vaso. Quem é servo até debaixo d'água. Eu só gosto de fazer alguma coisa que não roube meu tempo, sabe? Eu quero ter tempo para o meu cabeleireiro, para fazer minhas unhas, para assistir minha novela favorita. Quebra esse vaso. Quem é servo não tem hora e não tem momento. Serve, glória a Deus por isso. Então a gente precisa abrir o coração e ser conscientizado do amor de Deus de tal forma que esse amor de Deus vai nos levar a um serviço abnegado ao reino de Deus. Eu já não estou preocupado com o preço que vai me custar, mas eu quero fazer porque Jesus merece que eu faça. Aleluia! Esse perfume, segundo a Bíblia, custaria 300 denários, 300 dias de trabalho. Então vamos supor que um irmãozinho aqui da igreja ganha R$1.000 por mês, não é? 300 dias de trabalho são 10 meses, equivaleria a R$10.000. Essa mulher ofereceu R$10.000 a Cristo Jesus. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou dizendo 10 meses acordando cedo, 10 meses cansando pela fadiga do trabalho, 10 meses garantindo sono honestamente, porque se fosse desonesta não ganhava dinheiro. Mas ali, um encontro de talvez 5 minutos, irmão, ela ofereceu tudo. Aleluia! Irmão, se você não está disposto a oferecer tudo para Cristo, você ainda não entendeu o Evangelho. Ou Jesus tem o nosso tudo, ou Ele não tem nada. É por isso que o Evangelho é um convite, irmãos, para a gente deixar o mundo e as suas práticas. Deixar a vida que a gente tinha antes. Sabe aquela vida do meu jeito, da minha maneira, da forma que eu penso, é do jeito que eu quero. Aqui não funciona desse jeito. Aqui é do jeito que a Bíblia ensina, do jeito que Jesus quer, da maneira que agrada a Ele. A minha vontade fica lá fora, e eu entro aqui humilhado. Jesus, o Senhor está certo, eu estou errado. É da tua maneira e não é da minha, porque eu fui chamado para ser servo. Eu não sou Senhor, nem do meu nariz, nem da minha vida. O Senhor é o Senhor de tudo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos quebrar o vaso do nosso orgulho, que não deixa a gente admitir que a gente está errado. Precisamos quebrar o vaso da nossa moralidade. Quantas pessoas querendo confundir o Evangelho, meus irmãos, com uma vida mundana, uma vida carnal. Quantas pessoas vivendo aí fora uma vida tão vazia, tão permissiva, tão libertina, e querendo misturar isso com o Evangelho. Não dá. Não tem como. Quem passou pela cruz de Cristo passou por uma transformação. O velho homem está pregado, o homem que está aqui dentro está andando em novidade devida pelo poder da ressurreição de Jesus. O homem do pecado está lá na cruz. Quem está aqui agora está andando em santificação, em consagração, cheio do Espírito Santo, desejoso de agradar o Senhor, porque a gente se faz escravo de todos para ganhar alguns. Você está disposto a servir, meu irmão? Você está disposto a lavar os pés de alguém? Você está disposto a ir na contramão, sair do holofote e entrar no caminho da cruz, no caminho da renúncia? Nós temos que tomar essa decisão consciente. Paulo prossegue dizendo: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco,
para ganhar os fortes. Tornei tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Esse trecho, irmão, tem lições muito preciosas. A primeira lição que eu observo aqui é que Paulo não era seletivo em oferecer o amor de Deus, em oferecer a mensagem do Evangelho. Paulo estava disposto a ganhar judeus, Paulo estava disposto a ganhar não-judeus, Paulo estava disposto a ganhar fracos, Paulo estava disposto a ganhar fortes. Para qualquer tipo de pessoa, para qualquer história, ele era um sacrifício vivo para de alguma forma alcançá-los. Ele estava disposto a romper barreiras religiosas, barreiras culturais, para que algumas pessoas, pelo seu amor, pela sua mensagem, pudessem ser alcançadas pelo Evangelho. Irmãos, nós temos sido muito seletivos na nossa evangelização. Você pode ver que a coisa mais difícil é a gente parar e encontrar, por exemplo, uma pessoa caída na rua, um mendigo, e levar um folhetim para ele. Sabe por que a gente fica pensando, nossa, vai ser tão difícil levar essa pessoa para a igreja? Onde que ela vai tomar banho? Quem que vai passar um perfume nela? Está fedido. Mas se eu falar de Jesus, eu ia falar, mas ele tem que me alimentar, tem que dar um prato de comida. Olha quantos filtros que a gente vai colocando na evangelização. Se você encontrar um camarada todo tatuado na rua, não vou lá não, porque imagina um crente tatuado. Não vai dar. Ele vai lá na igreja, ele vai achar que a gente é careta, não vai gostar. Aí se você encontra alguém que está trilhando pelo caminho aí da homossexualidade, não, lá ele não vai se encaixar. Irmão, não seja seletivo na evangelização. Isso é um pecado grave. Eles são tão pecadores como nós. E a graça foi oferecida para todos. E esse evangelho que nós pregamos pode transformar o mendigo, pode transformar o tatuado, pode transformar o homossexual, porque também pode transformar o heterossexual. Quem não tem tatuagem nenhuma e quem está bem vestido. Porque pecado não está na roupa, não está no que a gente pratica. Pecado é uma maldição que está dentro de nós. Mas Cristo venceu o pecado na cruz. Aleluia! E o que ele fez pode salvar qualquer um. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo por isso? Paulo não era seletivo ao anunciar a sua mensagem. Paulo tinha disposição em compreender as diferenças culturais e religiosas para comunicar a sua mensagem. Meus irmãos, nós precisamos ser muito sábios quando nós anunciamos o Evangelho. Diferentes públicos precisam de diferentes necessidades. Nem mesmo peixe você pega com o mesmo anzol. Cada peixe tem um anzol e uma isca específica. Assim é o Evangelho. Cada ser humano é único e precisa de coisas completamente diferentes. Mas existe uma linguagem, que é uma linguagem do Evangelho, que é acessível a todos. A linguagem do amor. Eu percebo que Jesus Cristo primeiro amava, para depois falar a verdade. E muitas vezes nós temos invertido isso. A gente primeiro quer falar a verdade, para depois amar. Não dá certo. Primeiro você ama. Imagina se o doente chegar no consultório do médico e o médico fala assim: quando você estiver melhor, você volta aqui que eu vou falar com você. Mas doutor, eu vim aqui justamente para ser curado, não importa. Primeiro você vai dar um jeito na sua vida, depois você volta aqui. O que vai acontecer com esse doente? Vai morrer. É o que tem acontecido conosco, irmãos. Tem muita gente doente entrando por essa porta aqui. E aqui muitas vezes eles não estão encontrando amor, acolhimento, amparo. A Bíblia diz o seguinte: se você puder abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 17, faça isso, por favor. Deixa eu ver se esse texto mesmo, que isso não está
Isso não está no meu sermão, isso me veio ao coração. Eu acredito que é algo que o Espírito Santo quer falar com nós. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Evangelho de João, capítulo 1, verso 16, está escrito assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A verdade e a graça vieram por intermédio de Jesus Cristo. É isso? Não é. Não é. A graça e a verdade. Não é a verdade e a graça. Primeiro vem a graça, depois vem a verdade. Jesus Cristo deixou para a igreja o correto modelo de evangelização. Primeiro levamos graça, amor, amparo, compreensão, acolhimento, cuidado, perdão, consideração, respeito, tolerância. E saramos a ferida do doente. Mas depois cuidamos das causas da doença, aplicando a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja recebe qualquer pessoa, de qualquer natureza, e vamos amá-la, vamos acolhê-la, vamos ouvi-la, vamos chorar com ela. E quando ela perceber e entender o Evangelho, nós vamos então lhe trazer a verdade e orientá-la para que ela abandone a vida de pecado e passe a viver para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Fale para essa pessoa que está do teu lado: a graça vem antes da verdade. Você já imaginou se a verdade viesse primeiro na salvação? Se Deus falasse assim para a gente: ó, vocês vão ter que tudo ser perfeito para então aceitar Jesus como Salvador. Quantas pessoas estavam aqui na igreja hoje? 2 ou 3 que se acham super-homem e Mulher Maravilha. Eu não estaria aqui. Eu não sou capaz de obedecer toda a verdade de Deus. Eu não sou capaz. Por isso a graça se revelou, me acolheu, me amparou, me perdoou, me restaurou, me regenerou. Aleluia! E agora, constrangido por essa graça, eu sou capacitado a obedecer à verdade. Ela vai achar, daqui eu passar. E eu creio que nessa noite, pela palavra, aleluia, há uma visitação de graça em corações aqui, que estão precisando de amor, que estão precisando de um ombro amigo, que estão precisando de cuidado, precisando ser sarado. Deixa a graça de Deus visitar você, aleluia. Deus sabe que você não consegue, por isso a graça vem na frente, vem perdoando, vem restaurando, vem transformando. Mas presta atenção: depois que a graça te tocar, a verdade vem em seguida para te colocar no prumo e te ensinar a viver para a glória de Deus. Se antes era imoral, deitava com o namorado, agora não deita mais, porque a verdade foi revelada. Se antes roubava, agora não vai roubar mais, porque foi instruído a ser honesto. Aleluia! A graça te alcançou. Agora deixa a verdade transformar. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Aleluia! Glória a Deus por essa mensagem. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Diga de novo, seu irmão: a graça vem antes da verdade. Mas complementa: a verdade chega. Amém, meus irmãos? Vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 9. O verso 23, irmãos, é um dos versículos que eu mais me maravilhei nesse capítulo. Porque Paulo diz assim: eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Duas verdades, irmãos, tão gloriosas nesse texto. A primeira: nós precisamos fazer tudo
por causa do Evangelho. O Evangelho tem que mudar a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Antes eu trabalhava para ganhar dinheiro. O Evangelho chegou na minha vida. Agora eu trabalho para a glória de Deus. Aleluia! Se Deus precisar do meu dinheiro, está aqui para mim. Antes eu me embelezava para todo mundo olhar para mim e fazer um fio-fio bem bonito. Agora eu cuido do templo para a glória de Deus. O Evangelho tem que estar no centro. Antes eu corria atrás, olha, eu queria realmente ser uma estrela, eu queria realmente ter fama, brilhar. Agora eu quero servir, agora eu quero amar isso para a glória de Deus. Aleluia! Quero com mais, quero ter mais. Façais tudo para a glória de Deus. É o caminho. O Evangelho tem que tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos em Cristo Jesus Cristo. Se isso acontecer, a nossa forma de se relacionar vai ser diferente. Eu não vou manipular mais, eu vou servir. Eu não vou mais querer passar a perna no meu irmão, eu vou querer servir. Eu não vou querer aparecer mais com o meu irmão, eu vou querer servir. O Evangelho tem que mudar a maneira como nós enxergamos a vida. Amém, meus irmãos? Qual é o resultado disso? Eu vou ser co-participante dele. O Evangelho, meus irmãos, aqui nesse versículo, não é a mensagem que nós pregamos. Nesse versículo em particular, o Evangelho é a ação de Deus em reconciliar o mundo com Ele, através de Cristo. E Paulo está dizendo o seguinte: eu preciso me tornar co-participante desse movimento que Deus está promovendo no mundo. Irmãos, não é coisa mais linda quando lá na empresa o seu gerente vai implementar uma ação nova, vai implementar um projeto novo, e daí você se apresenta, você ajuda ele, o projeto dá certo, e você fica todo orgulhoso. Olha, eu participei disso, eu fiz parte. Eu estava conversando com as irmãs hoje na reunião, elogiei muito o musical delas, e as irmãs mencionaram com carinho irmãs que se apresentaram para apoiar. E eu disse para elas o seguinte: eu tenho certeza que essas irmãs que conseguiram apoiar um pouco mais, sentiram uma satisfação profunda na alma. Puxa vida, ficou lindo e eu participei. Não é gostoso, irmãos? Participar é tão bom, é tão gostoso. E o Evangelho é isso também.